A paz de Deus a todas as nações do mundo, sou Sandro Pedro aqui do canal Eclesiastes 11:5. Hoje para falar sobre os rabinos de Jerusalém que não acreditam no Messias Jesus. Quem são os rabinos? Rabino ou rabi significa mestre. E Jesus falou para não chamar ninguém de mestre aqui na terra, porque mestre só tem um, que é Cristo. E nem chamar de pai, porque pai só tem um e está no céu. Vamos ler então Mateus, hoje dia 7, me perdoe, hoje é dia 4 de setembro de 2025, 4 de setembro de 2025, vamos ler Mateus capítulo 23, versículos de 8 a 12. Vós, porém, não queirais ser chamados de Rabi, que significa mestre, porque um só é vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Hoje, 4 de setembro de 2025. Jesus disse para não chamar ninguém de mestre, porque mestre só tem um, e é Cristo. Rabinos ou rabi significa mestre, e papa significa pai. Aí está duas desobediências e dois reinos que se unem nesse tempo do fim para o reino que é chamado de Papa lá em Roma, onde Deus fala que é a cidade vestida de vermelho e azul, é a cidade de Roma, que reina sobre todos os reis da terra. O diabo, que é ali de Roma, em Apocalipse 17, versículo 18, reina sobre todos os presidentes da terra. Eu também, Pedro, nesse vídeo para vos falar que os próprios rabinos de Jerusalém que não acreditam no Messias Jesus, eles são os próprios fariseus, só que mudaram de nome. Os rabinos nasceram dentro da era farisaica, aproximadamente 167 a.C. a 640 d.C. Os rabinos nasceram dentro da era farisaica, aproximadamente 167 a.C. a 640 d.C. Assim como os fariseus negavam a Jesus, também os rabinos, que são os próprios fariseus, só mudaram de nome, também negam. Assim como os fariseus amavam o Império Romano nos tempos de Jesus, assim também os próprios rabinos, que são os próprios fariseus, amam o Império Romano, chamam a Igreja Católica Apostólica Romana de cristãs e esperam que Roma construam o seu terceiro templo de Jerusalém, nesse tempo do fim, sendo que a própria Roma, 70 depois de Cristo, destruiu o segundo templo deles. Como Deus fala, a mulher vestida de azul e vermelho, de Apocalipse 17, está na sua testa escrito um mistério: a Babilônia a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Deus fala que essa cidade foi fundada sobre 7 montes, Roma conhecida como a cidade das 7 colinas, porque foi fundada sobre 7 montes. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 18, Deus fala que essa cidade reina sobre todos os reis da terra, sobre todos os presidentes da terra. Está aí o porquê todos os presidentes da terra ficam dando desculpinhas
e satisfaçãozinhas para os papas, porque Deus fala, o próprio Jesus fala que o diabo é mentiroso e pai da mentira. O diabo é mentiroso e papa da mentira. Os fariseus mudaram de nome. Os fariseus passaram a serem chamados de rabinos. Os fariseus passaram a ser chamados de rabinos, sim, esses mesmos fariseus que negaram Jesus Cristo, o Messias, são os mesmos rabinos até os dias de hoje, 4 de setembro de 2025, que negam a Jesus como Messias. Os fariseus mudaram de nome para rabinos a partir da destruição do segundo templo de Jerusalém pelos romanos, 70 depois de Cristo. Então os fariseus mudaram de nome e botaram o nome de rabinos, porque os rabinos que surgiram e já existiam, porque eles eram os fariseus, mudaram de nome de fariseus para rabinos a partir da destruição do segundo templo de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Vamos ler de novo. Eu, Pedro, vou botar áudio sobre esse assunto, apenas estou fazendo um pequeno resumo. Os rabinos que não acreditam também no Messias Jesus, também desde esse dia também, 4 de setembro de 2025, até os dias de hoje, os rabinos negam a Jesus e até cospem no chão de Jerusalém quando vem algum profeta lá falando sobre o nome Jesus. Então, os rabinos nasceram dentro da era farisaica, porque os próprios rabinos são os próprios fariseus. Os rabinos nasceram dentro da era farisaica aproximadamente 167 a.C. a 640 depois de Cristo. Então, a partir da destruição do segundo templo de Jerusalém pelos romanos, 70 depois de Cristo, os fariseus mudaram seus nomes, passaram a se chamar de rabinos, sendo que o próprio Jesus falou: não queira vós ser chamado mestres. Rabino significa mestre. E os próprios rabinos que estão se unindo também com o diabo lá de Roma para construir o seu terceiro templo de Jerusalém, nesse tempo do fim. Deus fala que a construção desse terceiro templo no tempo do fim, onde sentará o anticristo, onde sentará o diabo, a construção desse terceiro templo significa que nesse tempo Deus enviará também as duas testemunhas de Apocalipse 11, onde Deus fala que esses dois profetas de Deus, nesse tempo do terceiro templo de Jerusalém, vão atormentar os que habitam sobre toda a terra, vão atormentar todas as nações, porque não vão confiar e não vão crer no Messias Jesus, apesar que as duas testemunhas de Apocalipse 11 vai ter um papel que Deus vai pôr em suas mãos, vai dar sabedoria e poder sobre as forças da natureza para esses dois profetas de Deus. E acontecerá que durante esses 3 anos e meio, quem pretender causar dano a esses dois profetas serão mortos, onde até fogo sairá da boca desses dois profetas de Deus. Uma vez Jesus falou, se referindo também ali na época dos líderes religiosos de Jerusalém, os fariseus, que são hoje os rabinos. Jesus falou ali em Mateus capítulo 23, versículo 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Eu, Pedro, creio que é esse mesmo Zacarias, de 2 Crônicas, capítulo 24, 21, onde os líderes religiosos
e o povo de Jerusalém mataram Zacarias, filho de Joiada, e o apedrejaram até a morte no pátio do templo do Senhor, no pátio do templo de Jerusalém. Ali em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 21, onde diz: os líderes do povo conspiraram contra Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e o apedrejaram até a morte no pátio do templo do Senhor em Jerusalém. Tudo por ordem do rei Joás, que não se lembrou da lealdade de Joiada para com ele. Quando esse profeta Zacarias foi morto, Deus castigou as pessoas que tinham matado Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Então, como vocês estão sabendo agora, os próprios rabinos se unindo com Roma para a construção do terceiro templo de Jerusalém, não somente com Roma, porque todas as nações da terra vão aprovar a construção do terceiro templo de Jerusalém. Na medida que esse terceiro templo de Jerusalém estiver pronto, Deus já vai mandar as 2 testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, para profetizar em 3 anos e meio. Deus dará poder para eles ferir a terra com toda sorte de tantas pragas quantas vezes quiserem. E no dia que eles profetizarem, Deus dará poder para que eles façam que não chovam durante os dias que profetizarem. E, não esquecendo que os rabinos são os próprios fariseus, só mudaram de nome depois da destruição do segundo templo de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Vejam os áudios. Agora, por enquanto, são 12 minutos e 11 segundos de vídeo. Vejam os áudios referentes a esse assunto. Os próprios rabinos que negam a Jesus Cristo até o dia de hoje, 4 de setembro de 2025, são os próprios fariseus. Só mudaram de nome. No tempo da destruição do segundo templo de Jerusalém, 70 depois de Cristo. Mas os rabinos já nasceram já dentro da era farisaica, aproximadamente 167 a.C. a 640 depois de Cristo. Hoje, 4 de setembro de 2025, vejam os áudios. Sim, a era farisaica está intrinsecamente ligada aos fariseus, pois foi a época em que o grupo judaico dos fariseus exerceu grande influência religiosa e cultural, moldando as tradições que deram origem ao judaísmo rabínico posterior. O termo fariseu refere-se a um movimento religioso e social, e a era farisaica descreve o período em que suas doutrinas e práticas eram proeminentes. O que eram os fariseus? 1. Origem. O nome vem do hebraico, parushim, que significa separados, indicando seu foco na pureza cerimonial e na observância estrita da lei. 2. Ensinamentos. Eles davam grande importância à interpretação da Torá e à tradição oral, defendendo a ideia de pureza sacerdotal para todo o povo judeu. E 3. Impacto. Com cerca de 6.000 membros na época de Jesus, os fariseus eram a força religiosa mais influente e respeitada entre as massas. A era farisaica. Período. A influência farisaica é particularmente notável no período do Segundo Templo, especialmente na época de Jesus. Legado. Após a destruição do Templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo, o judaísmo rabínico se baseou no farisaísmo, tornando-se a forma dominante do judaísmo que conhecemos hoje. Em resumo, a era farisaica refere-se ao período histórico em que os fariseus foram uma força dominante e a era dos fariseus é, essencialmente,
o mesmo período, focado em suas práticas e doutrinas. Não existe uma data de surgimento para os rabinos, pois o termo e a função do rabino evoluíram gradualmente ao longo de séculos. A forma básica do rabino, como um professor e autoridade sobre a lei judaica, começou a se desenvolver durante as eras farisaica e talmúdica, aproximadamente entre 167 a.C. e 640 d.C. Os rabinos de Jerusalém, em particular, se tornaram proeminentes após o século XVII, com a instituição do cargo de rabino-chefe de Jerusalém, conhecido como Rishon LeZion. Contexto histórico. 1. Era farisaica e talmúdica. Os rabinos surgiram como professores e codificadores das leis judaicas, halakha, escritas e orais. 2. Hillel, o ancião. Uma figura proto-rabínica importante, que viveu por volta de 60 a.C. a 9 d.C., viveu em Jerusalém e é visto como um pai fundador de uma escola de pensamento rabínica. E 3. Instauração da função oficial. O cargo específico de rabino-chefe de Jerusalém foi instituído nos séculos posteriores, sendo a forma do Rishon LeZion adotada desde o início do século XVII. Evolução do cargo de rabino. O papel do rabino é uma evolução da figura do mestre erudito da lei. Século XVII. O cargo de rabino-chefe de Jerusalém, Rishon LeZion, foi criado, sendo o primeiro ocupante Moses Galante. Século XX. Após 1921, com a administração britânica, a função de rabinato-chefe em Israel foi formalizada, tendo a responsabilidade de casos de status pessoal como casamento e divórcio. Em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 21, diz: Os líderes do povo conspiraram contra Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e o apedrejaram até a morte no pátio do templo do Senhor, tudo por ordem do rei Joás, que não se lembrou da lealdade de Joiada para com ele. A morte de Zacarias foi uma transgressão ao Senhor, que, em consequência, entregou o exército de Judá aos sírios e, posteriormente, castigou Joás. Contexto da passagem. 1. Rei Joás. Foi educado pelo sacerdote Joiada e fez o que era reto aos olhos do Senhor enquanto Joiada viveu, segundo 2 Crônicas 24, 1-2. 2. Aposta de Zacarias. Quando Joiada morreu, o rei Joás e os príncipes se afastaram de Deus, abandonando o templo. O Espírito do Senhor veio sobre Zacarias, filho de Joiada, que confrontou o povo e os reis, advertindo-os sobre a desobediência aos mandamentos do Senhor, que resultaria em sua ruína. 3. Morte de Zacarias. Em resposta à mensagem de Zacarias, os líderes conspiraram contra ele, e o rei Joás ordenou sua morte. E 4. Juízo divino. Morrendo, Zacarias pediu que Deus visse sua morte e vingasse seu sangue. A morte do profeta foi um ato de injustiça contra Joiada, o que levou o Senhor a castigar Joás e todo o seu reino. É sobre fé, coragem e revolução. Martinho Lutero contra a corrupção. No coração da Alemanha, ele se levantou com 95 teses e o sistema confrontou. Era só um monge, mas com voz de trovão. Bateu na porta da igreja e causou tensão. Viu a venda de perdão como um grande pecado. Indulgência à venda, isso é mercado. A salvação pra ele vinha só da fé, não de moedas caindo no pé do clero, né? Traduziu a Bíblia pro povo entender. O evangelho não é só pra quem sabe ler. Quebrou as correntes da ignorância imposta. Fez da palavra uma espada que corta. Não quis criar guerra, mas gerou tremor. Roma tremeu com seu clamor. Não possui contra a consciência, ele falou. Diante do império firme não recuou. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação.
Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito. A reforma explodiu como faísca em pólvora. Povos se ergueram, quebrando a norma. Foi além do altar, foi transformação. Mexeu com a fé e com a educação. Sacerdócio universal, ele declarou: todo crente tem valor, pregador ou lavrador. A liberdade chegou no som da caneta. Escreveu pro mundo, tipo profeta. Hoje sua luta ecoa na história. Lutero vive na memória. Não foi por fama nem por posição, foi por justiça e salvação. Martinho Lutero com coragem na mão desafiou a igreja e mudou a nação. Com a verdade estampada no peito, fez do impossível um novo conceito.